E o resumo dessa história é que essa mulher, ela precisava ser curada, Jesus Cristo estava passando, as multidões apertavam, sufocavam Jesus, ela rompe a multidão, ela toca na orla do seu manto e ela é curada, cara. Não é assim que é a história? E aí você deve estar se perguntando, mas Gustavo, o que é que essa história de fé, o que é que essa história de um milagre tem a ver com o que você estava falando agora sobre nós não sermos limitados? E é aqui que eu queria que a gente chegasse numa percepção diferente com relação a essa história. E eu não sei se vocês já se perguntaram, mas eu já me perguntei por diversas vezes, Senhor, por que essa mulher tocou somente na orla do manto? Porque se ela precisava ser curada, por que ela não tocou em Cristo? E talvez você pode falar, olha Gustavo, a Bíblia diz que as multidões sufocavam Jesus por onde ele passava, então ela não conseguiu tocar nele, mas ela precisava ser curada, então ela tinha fé, ela rompeu a multidão e tocou nele, cara, mas não. Porque a história conta que essa mulher há 12 anos tinha um fluxo de sangue, ou seja, pela visão dos fariseus, pela verdade que eles pregavam, pela lei, essa mulher, ela era imunda, ela era impura, ela não poderia se relacionar com ninguém, ela não poderia ter contato com ninguém. Então, nesse meio tempo aqui, provavelmente ela também ouviu falar sobre Cristo, porque os fariseus pregavam que o Messias havia de vir, mas que ele era alguém de linhagem, que ele era poderoso demais, não era qualquer pessoa que poderia ter um relacionamento com ele, não era qualquer pessoa que poderia ter um contato com ele. Então, aqui nesse cenário, Jesus Cristo está passando, ela olha para um Cristo que é acessível, mas acha que ele era inacessível. Porque ela olhou para Jesus com a verdade que ela escutou, pela ótica dos fariseus. E é isso que eu quero que vocês entendam, que muitas vezes quando nós escutamos uma verdade com Ele, um relacionamento direto com Ele, a gente pode ter intimidade com Ele, e a gente aprende que através do Espírito Santo, Ele é o nosso melhor amigo. Mas Jesus está passando e essa mulher pensa, eu não posso tocar nele. Os fariseus me disseram que eu não posso tocar nele, porque ela olhou para Jesus com a visão errada. Mas aqui ela precisava ser curada e quando Jesus estava passando, ela provavelmente pensou, eu ouvi também falar sobre ele, que ele era poderoso, que ele pode curar, então eu preciso tocar nele. De repente eu toco na orla do seu manto e eu vou passar despercebida, eu posso tocar e tentar sair, que ele nem vai me ver, cara. E na verdade ela até estava certa, cara. Porque se até mesmo a sombra dos discípulos curava, imagine um toque em Cristo. Mas a questão é que ela só sabia. Ela sabia que Cristo ele era poderoso, ela sabia que Cristo poderia curar, mas ela não conhecia. E eu gostaria de perguntar para você essa noite, quem é Jesus Cristo para você? E você pode me dizer, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele que veio para me tirar do pecado, Ele que veio para me livrar da morte, Ele que veio para levar sobre si as minhas feridas. Ele é realmente tudo isso, mas a gente precisa entender que apenas saber não basta. Apenas saber não muda nada em nossas vidas. Saber quem Jesus é não vai interferir em nada na nossa vida, mas quando a gente conhece de fato a Cristo, a gente chega num nível mais profundo de entendimento, de relacionamento com Ele. E quando a gente conhece de fato sobre quem é Cristo, a gente não se limita à verdade que outras pessoas falaram ao seu respeito, cara. Então, conheça a Jesus Cristo e tenha um relacionamento íntimo com Ele, que você jamais vai se limitar ao que as pessoas falaram a seu respeito. Mas a história conta que essa mulher, ela não era bem vista pela sociedade, ela não era aceita, tudo quanto ela fazia deveria ser somente para ela. Se ela tocasse em alguém, essa pessoa se tornava impura. Se uma pessoa tocasse em algo que era dela, ela também se tornava impura. Ou seja, há 12 anos ela não sabia o que era um relacionamento, ela não sabia o que era um abraço, o que era um beijo de alguém. Mas aqui Jesus Cristo está passando e ela diz, eu vou tocar nele. Eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais essa dor, 12 anos sem saber o que é ter um relacionamento com alguém, essa é a minha chance, eu vou tocar nele, cara. Então, ela rompe a multidão e ela toca na orla do seu manto, cara. E no mesmo momento ela sai achando que iria passar despercebida, só que ela não esperava por uma coisa, que quando ela fizesse isso, Jesus Cristo
parasse e perguntasse: quem foi que me tocou? Jesus, ele para e pergunta: quem foi que me tocou? E aqui Pedro, ele precisava ser Pedro. Que ele era impossível, ele precisava tomar a frente de tudo. Então ele olha para Cristo e diz: mas como assim você pergunta quem foi que te tocou, mestre? Será que você não vê que a multidão busca te tocar? Será que você não vê que a multidão te sufoca? Que tipo de pergunta é essa que você está fazendo? Nós precisamos seguir em frente. E ele olha para Pedro e diz: não, Pedro, alguém me tocou diferente. Eu preciso saber quem foi, Pedro. Mestre, por favor, vamos seguir em frente, mestre. Essa multidão não importa. Será que você esqueceu para onde nós estávamos indo? Será que você esqueceu que foi Jairo quem nos chamou? Mestre, ele é um príncipe da sinagoga, nós precisamos seguir em frente, senão a filha dele vai morrer. Pedro, você não está entendendo. Eu preciso saber quem foi, porque de mim saiu virtude. Quem foi que poderia ter tocado nele? E nesse momento a multidão para. Uns começam a perguntar para os outros: quem foi? Quem foi que tocou nele? Todo mundo não queria ser reconhecido, não fui eu que toquei nele, cara. Mas do jeito que eu me conheço, se eu estou nesse cenário, Jesus Cristo ele para e ele pergunta quem foi que tocou nele, eu jamais iria perder essa oportunidade. No momento em que ele tivesse perguntado isso, eu iria dar um pulo na frente dele e eu ia me apresentar: Senhor, fui eu que toquei em você. Porque eu precisava ter um contato contigo, eu precisava te conhecer, falaram muito a teu respeito e eu precisava conversar contigo. Eu não me importo com o que os outros vão falar, eu não me importo com o que a lei fala. E aí, o que é que vai acontecer comigo? Eu só precisava te conhecer. De repente eu ia até perguntar para ele: será que rola uma vaga para um 13º discípulo? Se não tiver, eu posso tomar o lugar de Pedro. Mas eu não ia perder essa oportunidade jamais. Só que a história conta que quando ele perguntou isso, essa mulher, ela tentou passar despercebida, mas ela não conseguiu. E vocês concordam comigo que se ela tentou passar despercebida foi porque ela ficou com medo, ela temia o que poderia acontecer com ela? E aí a Bíblia diz que depois disso ela se apresenta de joelhos ao Senhor. E quando ela apresenta de joelhos ao Senhor, eu queria que você pensasse bastante nisso, porque se ela estava com medo e ela se apresenta de joelhos ao Senhor, aconteceu basicamente isso daqui. Ela chega para Jesus: não sou digna, eu sei que eu sou impura, mas me perdoe, eu nem sequer toquei em você, eu toquei apenas na orla do seu manto. Eu não vou mais desobedecer o que os mestres da lei me falaram, eu não vou mais desobedecer as leis, mas por favor, não faça nada comigo, Senhor. Foi basicamente isso que aconteceu aqui. Mas no momento em que ela fala isso, ela só não esperava que acontecesse uma coisa: que Jesus olhasse para ela e dissesse: filha. Ela não esperava que Jesus olhasse para ela e dissesse: filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vá em paz. Sabe, Jesus aqui, ele excedeu todo o nosso entendimento, cara. E as multidões aqui deviam estar perguntando: mas como assim? Ele chama ela de filha e ele nem conhece ela. Mas nesse exato momento, quando Jesus chama ela de filha, ele está dizendo: antes você só sabia quem eu era, mas agora você me conhece porque você é minha filha, cara. Agora você se tornou a minha filha. Ei, não se limite mais ao que os outros falaram ao teu respeito, porque agora você me conhece, porque agora você é minha filha. Não se limite mais a barreiras que eu não estabeleci para a sua vida. Jesus Cristo está dizendo para cada um de vocês essa noite: falaram que vocês eram fracassados. Ei, filho, não fui eu que impus isso na sua vida. Falaram que você era a vergonha da sua família. Não fui eu que coloquei isso na sua vida. Pare de se limitar a barreiras ou paradigmas que eu não estabeleci para a sua vida.